uma palavra de ânimo para o seu coração. Suporte o processo, porque Deus irá cumprir o propósito. Essa é mais uma mensagem do projeto Palavras de Vida. Sou o pastor Newton Jorge e tenho uma mensagem para você. Um dos textos que eu mais admiro na Escritura é Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E eu disse um dos textos, porque a Bíblia essencialmente é maravilhosa. E em uma narrativa de grandes testemunhos aparece o verso de número 36, que diz: Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. E essa mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ela me chama a atenção, primeiro, pelas qualidades que o texto a apresenta. Diz-nos a Bíblia que ela era uma discípula. E isto era algo novo para aquela época patriarcal, porque dentro do conceito judaico, os talmidins, ou os discípulos, eram homens e não eram mulheres. Mas aparece o Mestre Jesus abrindo uma nova escola de discipulado e não fazendo a acepção de pessoas, e dando oportunidade às mulheres. E o texto vai dizer, ela era uma discípula, quer dizer que ela andou com Jesus, quer dizer que ela esteve com Cristo, viu Jesus, ouviu Jesus e esteve de perto assistindo às operações de maravilhas que Cristo fazia. Uma discípula, porque quando Jesus faz o convite ao discipulado, ele não estipula o sexo, ele simplesmente diz: quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, é o conceito do convite, não para uma classe, mas para aqueles que querem. Eis aí uma das marcas de excelência de Dorcas ou Tabita, porque ambos os nomes significam a mesma coisa. Corça, um animal que anda nas alturas. Um nome identifica a cultura grega, o outro nome identifica a cultura judaica, dando-nos a entender que ela tem livre acesso na cidade portuária de Jope a essas duas nações, tanto para os judeus quanto para os gregos. Ela era aquela que repetia o que aprendeu com Jesus, uma discípula e não uma seguidora apenas, alguém que estava seguindo as pegadas do Senhor. Isto é importante, mas outra coisa que vai nos revelar sobre esta senhora é que ela era acima da média. Ela não se media pela vida dos outros, mas era notável no que fazia. Diz a Bíblia Sagrada que ela, a discípula Tabita, ela estava cheia de boas obras. E é tão lindo isso que o texto vai nos informar que esta senhora, ela utilizava-se de uma agulha, e a sua agulha fazia ou tecia capas e roupas para aquelas viúvas e os órfãos que ficavam na cidade, pois os seus maridos e pais saíam para a voragem do mar e se perdiam. E então ela vê aí um ministério para trabalhar com viúvas e com órfãos. Ela não tem um dom de profecia, também não tem uma pregação extraordinária, também não é usada nos sinais e maravilha como os apóstolos, mas ela tem uma agulha, e a sua agulha faz a diferença. Isso mostra que não há desculpas para fazer a obra de Deus, não há desculpas para se entregar para a obra do Senhor. Deus pode te usar na sua profissão, Deus pode te usar no seu talento,
como a música, como a escrita. Você pode ser uma professora, um advogado, um juiz, um promotor, ou até mesmo uma costureira como Dorcas, ou uma empregada doméstica, e dizer: eu não tenho um grande dom. Ainda que não tenha dom, utilize o que você tem. Faça disso um grande instrumento para a glória de Deus. Lembre-se, Dorcas tinha uma desculpa. Deus quer que nós utilizamos o que temos nas nossas mãos. Davi tinha uma pedra, ele usou a pedra. Quando Jesus procurou André para multiplicar uma multidão, encontrou um menino que tinha um lanchinho. O lanchinho foi bênção. A Bíblia diz que Moisés tinha uma vara. Davi diz que o Senhor tinha um cajado que o conduzia. Não há desculpa para dizer que o que nós temos é pouca coisa. A viúva tinha apenas algumas moedas. Se você consagrar o que você tem nas mãos do Senhor, assim como também aquela senhora que Elias foi para a sua casa e lhe disse: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou esperar a morte chegar. Aquele pouco foi suficiente para alimentá-la e alimentar o garoto e o profeta durante muito tempo, porque o pouco, o pequeno, aquilo que é imprestável, aquilo que não dá, na mão de Deus, multiplica e se transforma numa bênção. Dorcas tinha uma agulha. Agora veja que o texto, ele não apenas traduz para nós as boas qualidades de Dorcas. O texto diz que Dorcas, essa discípula extraordinária, ela adoeceu e veio a falecer. Que coisa terrível! Será que não tinha ninguém naquela igreja para morrer? Alguém ruim? Alguém que não dava testemunho? Alguém que não produzia frutos? Por que Deus foi retirar aquela que estava fazendo, aquela que produzia, aquela que imitava Jesus? Essa é uma das coisas que a Bíblia não nos explica, mas todavia nos deixa um tanto preocupado, porque uma das grandes lições que nós aprendemos concernente a Dorcas é uma pergunta: por que coisa ruim acontece com gente boa? A Bíblia diz que o sol brilha sobre todos e que debaixo do céu as ações divinas são para todos, mas todavia aqui tem um negócio que me dá um nó na cabeça. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Quanto mais eu oro, mais eu sofro. Quanto mais eu prego a verdade, mais sou perseguido. Na minha fidelidade eu sou provado. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Entenda isso, que aquele que não compreende o propósito não entenderá o processo. Deus tinha um propósito para a vida de Dorcas e para a igreja de Jope. Todavia, Dorcas é quem teria que passar o processo. Uma palavra de ânimo para o seu coração: suporte o processo, porque Deus irá cumprir o propósito. Não fuja do propósito, aceite o processo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Olhe ao redor de Jope, geograficamente falando. O texto começa falando de Paulo, que era Saulo e que perseguia a igreja, e Jesus encontra ele na cidade de Damasco, ou na estrada para ela, e ele cai ao chão na revelação da glória de Deus, converte-se e entra na cidade, e na rua direita ele está em uma casa, e o discípulo Ananias vai lá para batizá-lo e colocar as mãos sobre ele, para ele ser cheio do Espírito. Nos diz o texto que naqueles dias Dorcas adoeceu, Dorcas veio a falecer. Que dias? Dias em que Saulo se converte e vira Paulo, dias em que o perseguidor começa a ser perseguido, dias em que a igreja desfruta de paz por causa daquilo que Jesus faz na vida de Saulo.
Que dias são esses? Porque Dorca adoeceu e morreu naqueles dias, diz o verso 36. Agora, se você observar, não é só a conversão de um bandeirante da fé. Também vai nos dizer que as igrejas ao redor de Jope, elas foram atingidas por um avivamento. O Espírito as consolava e houve descanso da perseguição. Deus visitou com seu consolo. Isso quer dizer que Deus continuou batizando com o Espírito, curando enfermos, ressuscitando e fazendo as obras extraordinárias. Aqueles dias, as cidades vizinhas são sacudidas por um grande avivamento. E na cidade de Jope, os irmãos estão preparando-se para fazer um culto fúnebre. Nos diz a Bíblia que naqueles dias Dorcas adoeceu e veio a falecer. Quais dias? Dias em que o ministério de Pedro invade a cidade de Lida. E na cidade de Lida, ele ora por Enéas, dizendo: Jesus te dá saúde. E aquele moço que estava no leito já há algum tempo, levanta-se e é curado. E a sua enfermidade todos conheciam, de maneira que a cidade de Sorona e a cidade de Lida, e diz as cidades, vieram ver a intervenção de Deus naquele homem tão conhecido e famoso chamado Enéas. E diz a Bíblia, todos vieram a conhecer a Jesus e foram salvos. Aqueles dias são dias de coisas extraordinárias na vida de Saulo, coisas extraordinárias na geografia, as igrejas ao redor, coisas extraordinárias no ministério apostólico. Pedro está orando e sinais e maravilhas acontecem, enquanto que na cidade de Jope a discípula adoece e morre. Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Por causa do propósito. Deus tinha algo extraordinário para aquela cidade, e para algo extraordinário acontecer, Deus sempre pede um grande desafio. Deus sempre pede uma grande renúncia. Entenda que quanto maior for o propósito de Deus para a sua vida, você vai passar por grandes provações, por grandes lutas, mas nem se comparará àquilo que Deus vai se revelar a você. A igreja, ela resolve fazer algo inédito. A igreja, ela para o ambiente cerimonial do fúnebre. Ela lava o corpo, mas ela não perfuma o corpo e nem enrola o corpo em um linho fino. Ela sobe ao andar de cima no cenáculo, coloca o corpo lá e nos diz a Bíblia, vão chamar Pedro. Pedro chega, ora pela discípula, ela ressuscita e a cidade de Jope toda vem para ver o que Deus fez. E diz a Bíblia, muitos se converteram ao Senhor. O propósito não era a irmã, aleluia, discípula. O propósito era a conversão de uma cidade. Que coisa extraordinária esse texto. Entenda, o que você está passando tem algo muito grande por detrás disso. Tem um propósito de Deus por detrás disso. Jesus disse uma vez, o que eu faço agora, vocês não entendem, entenderão depois. A morte de Jesus era incompreensível aos discípulos. Ele dizer, estou indo para a cruz, era uma loucura. Ele proclamar que os dias das trevas e dos homens maus estavam chegando, isso era uma heresia. Afinal, ele era quem era. Todavia ele disse, o que eu faço agora, não sabereis, mas sabereis depois. E Jesus continua lavando os pés e fazendo as últimas proclamações na ceia. O que ele estava dizendo é que ele estava preparando os discípulos para pós-Calvário, para pós-cruz, para a vida junta, vida de comunhão. Às vezes nós temos essa incógnita, o que estás fazendo, Senhor? Por que estás fazendo, Senhor? Os porquês não são para nós, são para Deus. Para nós são os paraquês. Deus tem uma grande obra a fazer na sua história. Assim
como Deus visitou Jope, ressuscitou, fazendo algo inédito, porque desde a ressurreição de Cristo ninguém recebia a ressurreição. 8 anos após o Pentecoste, está o poder de Deus se revelando e levantando da morte a discípula amada. A palavra de Deus para você é essa, nesse tempo de grandes tribulações e incerteza. Deus vai visitar o seu coração. Não se atemorize, porque coisas ruins estão acontecendo com gente boa. Deus tem um propósito para todas as coisas, diz Eclesiastes 3, debaixo do céu. Aprenda, o processo dói, mas ele vai trazer um benefício de excelência. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua noite, Deus abençoe sua tarde, ou seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo, e Ele coopere para o bem através dessa provação. Paz.